na portão de Nosilha, pa motquim fogão sem paia. Olá, chamo-me Jussara e vou falar sobre 25 de abril de 1974. 25 de abril, a data que comemora a Revolução dos Cravos. A revolução que derrubou a ditadura portuguesa e abriu as portas para a independência das outras colônias. Em Portugal, a data marcou o início de um processo que viria a terminar com a implementação de um regime democrático e o início de um Estado novo. Em Portugal, as pessoas comemoram essa data como uma data muito importante. Também não é nada mais, nada menos que o fim do colonialismo. Já em Cabo Verde, as pessoas preparavam-se para levantar a mão e gritar a independência. 25 de abril, vamos ter homens militares que vão destacar muito. E 25 de abril também foi um movimento, foi uma revolução provocada pelo MFA. MFA, ou seja, Movimento das Forças Armadas. O principal motivo dessa guerra era terminar com a guerra colonial e também com a ditadura portuguesa. No dia 25 de abril de 1964, a autoridade fica a pertencer à Junta de Salvação Nacional. Então, são todos os lados da instituição dos Estados. O novo presidente do Conselho do Ministro, o Marcelo Caetano, é a pessoa que estava substituindo na época o Salazar, na sequência do seu acidente que provocou a sua morte. Com base nisso, são enviados os novos presidentes para o Brasil e a Junta da Salvação teve que tomar de imediata as decisões, como, por exemplo, a extensão da PIDE e da Legião Portuguesas. Ao longo disso, estavam a ser libertados os presos políticos que estavam em Portugal e também em Cabo Verde, no Tarrafal. Assim, aumenta a formação de partidos políticos e de sindicatos livres. Os grupos do MFA iam exercer as suas funções políticas e a governar o país até a formação do governo provisório. Quando foi nomeado o presidente definitivo que iria governar o país, não foi nada mais nada menos do que Antônio Spínola, uma figura muito importante na Revolução dos Cravos de 25 de abril de 1974. Apesar de Antônio Spínola não ter participado diretamente da Revolução, foi graças a ele, com a sua obra Portugal e Futuro, convenceu Caetano que não havia nada a se fazer em relação à guerra colonial. Havia e há até hoje duas prisões que ficaram muito famosas: a prisão em Peniche, perto de Lisboa, e prisão de Tarrafal, em Cabo Verde. Essas prisões eram para os presos que desafiavam o regime, ou seja, a ditadura portuguesa. Existe hoje em Cabo Verde um monumento histórico que na época funcionava como campo de concentração e hoje é conhecido como Campo de Concentração do Tarrafal de Santiago. Na época, Cabo Verde pertencia à antiga colonial portuguesa. Nessa altura, Portugal não era apenas Portugal continental, porque também tinha outras colônias que faziam parte dessa colônia portuguesa, que eram Moçambique, Cabo Verde e Angola. Temos dois ditadores, um que na época foi conhecido como Salazar e o outro que durante o 25 de abril foi o Marcelo Caetano. Agora vou ler um poema escrito pelo prisioneiro Antônio Jacinto sobre viver em Tarrafal. Monte Gracioso. Para lá das grades, do arrame farfado, do fosso, para lá do torreão, dos soldados das garitas, das sentinelas, o gracioso. Feito o cerco, Fero Estremonte de Camões.
o gracioso, e a amplidão dos gaviões e xixerotes, e a imaginação e sublime do poeta. Entre a terra e o céu, nos píncaros do monte, tu poesia, num halo de nuvem. Varrida pelos ventos do Sara, o gracioso, tu poesia, num aceno soprano, tu gracioso. Estive 4 anos no Tarrafal. Escrevi um livro sobre essa luta clandestina, que é Testemunhos de um Combatente. Estive aqui, fui o primeiro presidente da Juventude Africana, Amílcar Cabral. Depois fui estudar, fazer a formação de arquitetura e mais tarde de gestão de empresas nos Estados Unidos. Vim aqui e também estive muito envolvido com as atividades profissionais. Ajudei a fundar as primeiras organizações aqui profissionais, como a Organização dos Arquitetos e dos Engenheiros. E hoje, enfim, trabalhei nos Estados Unidos, trabalho agora em Cabo Verde. Tenho uma firma, portanto, de arquitetura, engenharia e de urbanismo, e funciono como tal, mas continuo, enfim, nas atividades e, sobretudo, dentro da sociedade civil, tentando preservar, preservar a memória. Eu fui um dos fundadores da associação. Quando o Dr. Agostinho Neto esteve aqui, eu praticamente, ele era criança, mas eu lembro-me das referências sobre ele. Nessa altura, quando alguém, enfim, africano, tivesse um curso superior, e sobretudo quando era negro-africano, porque nós sabemos que o colonialismo discriminava as pessoas que, enfim, estavam mais perto do poder, o que eles chamavam de assimilados, né? Tinham mais vantagens. Mas, sobretudo, quando aparece um negro africano, portanto, que aqui em Cabo Verde só alguns tiveram essa possibilidade de se formar, a formar já por si só, aquilo era tipo de algo de novo, estimulante, e isso era sempre referenciado pela população. Mas, sobretudo, quando essa individualidade, uma individualidade também voltada à política, que era contra a discriminação, que tratava todos os pacientes de igual forma, não baseado em poder económico ou poder de cor, por causa da sua formação política. Isso teve um impacto grande. O meu pai era enfermeiro, eu ouvia essas conversas, né? E o Dr. Agostinho Neto tornou-se uma figura aqui muito popular e referenciada. Bom, depois ele foi preso aqui. Eu tive a oportunidade, porque eu fui preso político, fui torturado aqui, não muito longe dessa casa. Estive em cadeia civil, onde ele esteve preso. Estive na cadeia civil durante 6 meses. E nessa altura eu lembro-me de ter visto aí uma inscrição dele. Eu até chamei aos colegas aí que eles não deviam mexer naquilo, porque nós teríamos que salvaguardar aquilo como um património. Mais tarde eu encontrei até um dos nossos colegas que foi escrever o nome abaixo do nome dele. Isso não caiu bem, houve uma discussão sobre isso. Mas na nossa militância política nós utilizávamos o livro de poesia deles. Agora vou terminar meu trabalho com uma música de Zeca Afonso, Glândula da Vila Moreira. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena
dentro de ti a cidade.